escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. A paz do Senhor, crianças! Vocês estão bem? Eu sou a tia Carol e hoje nós vamos falar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. É a lição de número 12, isso mesmo! E nós vamos falar sobre o perdão. Muito bem! Vamos fazer uma oração para nós começarmos a nossa aula. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa aula, Senhor, que o Senhor está nos proporcionando para aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Eu te peço, meu Deus, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar, Senhor Jesus, nessa aula. Muito obrigado, que o Senhor venha abençoar a vida de cada criancinha que está assistindo e que o Senhor venha nos ensinar, Pai querido, nessa aula de hoje sobre o perdão. Em nome de Jesus, amém. Crianças, a nossa memória em ação de hoje se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 50 e o versículo 20. Eu vou ler e vocês podem acompanhar na casa de vocês também com a sua Bíblia, tá bom? Diz assim o versículo 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso mesmo, crianças. E o objetivo da nossa aula de hoje é nós aprendermos por que nós devemos perdoar. Isso mesmo. Alguém sabe me dizer o que é o perdão? Alguém sabe? Eu acho que eu ouvi alguém falando aí. O perdão é quando a gente tira do nosso coração aquela coisa que nos chateou, que nos deixou triste, ou às vezes a gente ficou cabisbaixo, abatido. Nós limpamos do nosso coração, nós liberamos perdão. E a Bíblia vai falar, crianças, a nossa história de hoje, vai falar sobre a vida de José, como nós já vimos na aula passada. Isso mesmo, José, a Bíblia fala que José tinha sonhos, e por causa destes sonhos, os seus irmãos começaram a ter inveja dele, e o venderam como escravo para o Egito. Isso mesmo. Na lição de hoje, nós vamos ver que José, ele se reencontrou com seus irmãos. Depois de muito tempo, a Bíblia fala que os seus irmãos estavam lá no Egito à procura de alimento. Isso mesmo, os sonhos de José, crianças, estavam se realizando. E a Bíblia fala que o Senhor levou os seus irmãos até ele. E a Bíblia diz, crianças, que José, quando viu seus irmãos, começou a chorar, porque ele começou a lembrar de tudo o que tinha acontecido com ele. Isso mesmo, ele começou a lembrar quando ele falava os seus sonhos na casa do seu pai, e os seus irmãos não acreditavam, ou os seus irmãos ficavam com raiva. E ele começou a lembrar também quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Imagina, crianças, quanta tristeza ficou no coração de José, quando ele viu aqueles irmãos ali precisando da ajuda dele, e ele lembrou de tudo de ruim que aconteceu com ele. Mas, crianças, a Bíblia fala que José, ele escolheu perdoar. Isso mesmo. Muito bem, crianças. A nossa história vai dizer que José, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Ele olhou para os seus irmãos e ele teve o entendimento de que tudo o que tinha acontecido na vida dele foi propósito de Deus. Até mesmo aquelas coisas ruins que ele passou. Tudo que ele passou quando ele foi vendido para o Egito, ficou longe da sua família,
tudo isso tinha um propósito maior, que era salvar toda uma nação. E a Bíblia fala, crianças, que os sonhos de José, aqueles sonhos que ele tinha tido lá no passado, eles estavam se realizando. A Bíblia diz que veio um tempo de fome sobre a terra. Isso mesmo, vieram 2 anos de fome sobre a terra e ainda viriam mais 5 anos de fome sobre a terra. Mas José, criança, estava sendo usado por Deus para salvar aquelas pessoas de morrerem de fome. E aí, quando ele viu seus irmãos, ele teve o entendimento de que foi o Senhor Jesus que preparou toda essa situação para que ele viesse abençoar a nação. E através da vida de José, as pessoas não viessem a morrer de fome. Então José disse aos seus irmãos: vai até a sua casa e tragam o nosso pai, para que vocês não morram de fome. Venham morar aqui comigo. A Bíblia fala que ele os convidou. E os seus irmãos foram, crianças, e com o seu coração alegre, porque eles viram que através da vida deles, através daquela ação, eles não entendiam, mas foi um plano do Senhor para mudar o destino daquelas pessoas. Saiam todos daqui. Nos deixem. Podem se levantar. Eu não aguento mais. Vocês não me reconhecem, irmãos? Reconhecer você? Eu sou o José. O quê? José? Mas é impossível. Mas é verdade. Eu sou o irmão que vocês venderam como escravo. Ah, Benjamim. A última vez que eu te vi, você era apenas um bebê. Mas você é o governador do Egito. Como pode ser o irmão que vendemos como escravo aos ismaelitas? Porque eu posso entender o significado dos sonhos. E o faraó fez de mim o seu governador. Eu previ a escassez de comida e me assegurei de preparar o Egito para isso. Era o plano de Deus desde o começo. Vão logo, vão dizer as novidades ao nosso pai e tragam toda a família. Inclusive ele, para morar aqui comigo. E a Bíblia diz que José ficou tão contente porque quando nós liberamos perdão no nosso coração, o nosso sentimento que vem é a alegria. Isso mesmo. Às vezes a gente fica triste com alguma coisa que alguém fez, não é verdade? Um amiguinho falou uma coisa que a gente não gostou, mas quando a gente libera o perdão, o nosso coração fica leve, o nosso coração fica alegre. É como se nós tirássemos um peso da nossa vida, do nosso coração. E depois disso, crianças, Jacó, que era o pai de José, teve a oportunidade de reencontrá-lo. Os seus irmãos foram buscá-lo. Os irmãos voltaram para casa com muitos presentes. Pai, estamos de volta com notícias incríveis. O Benjamim está com vocês. Estou aqui, meu pai. Venha me dar um abraço. Rubem, e quais são as boas notícias? José está vivo. O quê? Mas isso é impossível. É verdade, meu pai. Não está apenas vivo, mas é também o governador do Egito. O governador? Foi José quem salvou o Egito da fome. E José quer que todos nós moremos no Egito com ele. Só pode ser um milagre, meu pai. Venha ver os presentes que José te mandou. Isso tudo foi José quem mandou?
O José está vivo! Vivo! Ele estava morto, mas agora meu filho José está vivo! E a Bíblia relata que o reencontro deles foi emocionante. A Bíblia diz que Jacó ficou tão alegre, mas tão alegre por ver o seu filho José, que há tanto tempo ele não via, que ele falou: agora eu posso morrer em paz, porque eu vi o meu filho, que eu não vi há muito tempo. A Bíblia diz que José era o filho amado, né? Era o filho da velhice de Jacó. Então Jacó ficou tão feliz, você imagina a alegria de ver uma pessoa que a gente não vê há tanto tempo, né? Como é bom a gente matar a saudade. E foi assim o reencontro de Jacó e de José, o seu filho amado, que ele não via há tanto tempo. E olha só, crianças, nós aprendemos nessa lição que quando nós perdoamos, quando nós entendemos que o Senhor Jesus tem um propósito nas nossas vidas, nós temos o nosso coração livre, o nosso coração limpo, o nosso coração fica leve. E como é bom saber, crianças, que o Senhor Jesus, ele usou aquelas más ações dos irmãos de José para abençoar a vida dele e a vida de todas aquelas pessoas. É como o versículo que nós lemos no começo, vocês lembram? Que o Senhor Jesus transformou o mal em bem. Isso mesmo, o Senhor Jesus, ele é tão poderoso e a Bíblia fala que os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. Então, às vezes a gente não entende o momento difícil que a gente está passando, mas lá na frente o Senhor nos faz entender. Por isso que é importante nós perdoarmos tudo de mal que às vezes fazem com a gente. E como é bom saber, crianças, que o nosso Senhor, o nosso Deus, usou até aquelas más intenções dos irmãos de José para abençoar a vida de José e de toda aquela nação. É como o versículo que nós lemos lá no começo, vocês lembram? O Senhor transformou o mal em bem. E é assim que o Senhor faz nas nossas vidas. Às vezes nós não entendemos os momentos difíceis que nós passamos, mas lá na frente o Senhor nos faz entender o motivo pelo qual nós passamos por aquilo que passamos. E eu queria trazer para vocês um exemplo de o que acontece quando nós perdoamos, quando nós liberamos o perdão. Quando nós estamos chateados, tristes, porque alguém fez alguma coisa, aí o nosso coração fica assim, ó, todo riscado. Isso mesmo, todo cheio de riscos, de rabiscos, de rasuras, todo sujo. E quando nós liberamos o perdão, crianças, o nosso coração fica assim, ó, branquinho de novo. É assim que o Senhor Jesus quer o nosso coração, limpo, sem manchas, sem rabiscos, quer o nosso coração livre e leve. É por isso que nós devemos aprender a perdoar. Nós não podemos guardar essas coisas ruins no nosso coração. O Senhor Jesus, ele nos perdoou quando ele morreu lá na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Ele perdoou todos os nossos pecados. E que assim como quando a gente ora, a oração do Pai Nosso, a gente vem a fazer também na nossa vida. O que a gente faz quando a gente vai orar o Pai Nosso? A gente fala: Senhor, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não é verdade? Que nessa manhã ou nessa tarde você venha aprender a perdoar, a liberar do seu coração aquilo que te deixou triste, amargurado. Amém? Vamos fazer uma oração para nós concluirmos a nossa aula, crianças? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida de cada criança que assistiu a essa aula. Que o nosso coração nessa manhã venha estar livre e leve, Senhor, para perdoar. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, o lar de cada um. E nós te agradecemos por tudo, Senhor. Muito obrigado. Amém. Um beijo, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Mais um dia na escola e o João quer confusão. Ele
Ele é bem truculento e tem fama de brigão. Me dá tapa na cachola quando eu vou estudar. Faz piada pra tentar me provocar. Não vou mais brigar, pois eu aprendi que viver em paz me faz muito feliz. Não vou mais brigar, pois Cristo me diz que não devo andar empinando o nariz. A professora percebeu e chamou minha atenção. Perguntou o que acontecia pra poder me dar sermão. Eu disse que ele eu perdoava e lhe estendi a mão. E nasceu a amizade com João. Não vou mais brigar, pois eu aprendi que viver em paz me faz muito feliz. Não vou mais brigar, pois Cristo me diz que não devo andar empinando o nariz. Pra viver em harmonia temos todos que aprender a perdoar. E no nosso dia a dia de Jesus o amor testemunhar. Não vou mais brigar, pois eu aprendi que viver em paz me faz muito feliz. Não vou mais brigar, pois Cristo me diz que não devo andar empinando o nariz. Não vou mais brigar, pois eu aprendi que viver em paz me faz muito feliz. Não vou mais brigar, pois Cristo me diz que não devo andar empinando o nariz.